Bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e este é o segundo vídeo da segunda temporada da série Órfãos do VBA. Neste episódio, nós vamos continuar com a conversão de código da função extenso de VBA para TypeScript. No último episódio, a gente tinha terminado a seção de declaração de variáveis. A próxima linha de código no VBA é um if que verifica se o conteúdo do parâmetro valor, que no VBA é um variant e no TypeScript é um n, pode ser interpretado como um número. No VBA, eu tenho a função isNumeric, que testa o conteúdo do parâmetro que eu passar e me retorna true se ele puder ser interpretado como um número. Nesse if, eu estou negando o retorno da função. Então, o código aqui dentro só vai ser executado se o conteúdo de valor não for numérico. Se o usuário não me passar um número válido, a função vai retornar uma string contendo a mensagem erro, não é um número. No VBA, eu defino o valor que eu quero retornar fazendo uma atribuição à própria função, ou seja, eu digo que a função extenso será igual a erro, não é um número. E logo em seguida, eu forço a função a terminar com um exit function. No TypeScript, a estrutura do if é bem semelhante, porém tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir. A primeira coisa que você deve lembrar é que em TypeScript, o if se escreve com letras minúsculas. Aliás, todos os comandos da linguagem são escritos em minúsculas. Eu imagino que a essa altura do campeonato você já tenha percebido isso, mas não custa reforçar. Quando um comando for composto de duas palavras, como esse parseFloat, por exemplo, ele começa com minúsculas e as demais palavras que compõem o nome terão a primeira letra maiúscula. Nesse caso, parse é tudo minúsculo e float tem a primeira letra maiúscula. Essa notação é chamada de camel case, camel caps ou medial capitals. Outra coisa que você precisa se lembrar é que em TypeScript a expressão a ser testada no if precisa estar entre parênteses. Em TypeScript, eu não tenho um equivalente do isNumeric. Em algumas bibliotecas externas, a função até existe, mas no TypeScript puro, não. Mas eu tenho algo no mesmo naipe, que é o isNone. None, N-A-N, é uma sigla para Not a Number. IsNone quer dizer, literalmente, is not a number, que numa tradução literal fica não é um número. É exatamente o contrário do isNumber do VBA. O isNumber me diz se algo é um número, e o isNone me diz se algo não é um número. Como no TypeScript o parâmetro valor é do tipo n, eu preciso tomar algumas precauções antes de perguntar o que tem dentro dele. Aqui eu usei a função parseFloat para tentar converter o conteúdo de valor para o tipo float, que é um número de ponto flutuante. Se o parseFloat conseguir fazer a conversão, ele me retorna o número. Se ele não conseguir fazer a conversão, é porque o conteúdo de valor não é numérico, então ele me retorna um none, ou seja, not a number. Foi por isso que eu usei essa expressão. Se o retorno de parseFloat is none, eu vou saber que o conteúdo de valor não pode ser interpretado como um número e vou sair da função retornando a mensagem erro, não é um número. Perceba que no TypeScript, o que força a saída da função é esse return aqui. O resultado da função será o que eu colocar após o return. Outra diferença que você deve notar é que o if do VBA é complementado com um then. No TypeScript não existe o then. O if do TypeScript executa o primeiro bloco de comandos, demarcado por chaves, se a expressão for verdadeira. Se a expressão for falsa, ele vai procurar um else, da mesma forma que no VBA. No caso dessa comparação, não existe um else. Se houvesse, ele viria aqui, e o bloco de comandos do else viria logo depois, demarcado por chaves. No VBA, eu tenho um endif para demarcar o final do bloco. No TypeScript, o que determina o início e o final dos blocos de comando são as chaves. Bom, seguindo. Eu tenho aqui mais um if para testar se o valor é maior que 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil e 999 reais, que é o saldo que eu gostaria de ter na minha conta corrente. Essa função só está preparada para lidar com números até a casa dos bilhões.
Passou disso, ela vai retornar uma mensagem de erro, que é essa aqui, valor muito grande. No TypeScript, eu novamente usei um parseFloat antes de fazer a comparação. Apesar de eu saber que o conteúdo de valor pode ser interpretado como um número, eu não posso afirmar que o que o usuário me passou corresponde a um tipo primitivo, no caso, um number. Daí a necessidade de usar o parseFloat. Eu sei que ele vai conseguir converter o conteúdo de valor para um número porque eu já conferi isso naquele primeiro if ali em cima. Então eu posso fazer essa comparação com segurança. Se o valor passado estiver fora da faixa, eu vou retornar essa mensagem de erro, forçando a função a terminar com esse return aqui. Já se o valor estiver na faixa esperada, eu vou convertê-lo para string e guardar o resultado na variável inteiras. No VBA, para converter alguma coisa para string, é só concatená-la com aspas, aspas. Isso funciona, inclusive, se o conteúdo do variant for null. Quer dizer, nesse código, o null não passaria nem pela primeira validação ali em cima. Mas é só para você saber que esse ampersand, ou e comercial, tem poder. E se você não sabia disso, aprendeu mais uma. No TypeScript, eu estou fazendo a mesma coisa, mas lembrando de tratar o conteúdo do n com respeito e usando o parseFloat antes de concatená-lo com vazio, aspas, aspas. Para concatenar strings em TypeScript, eu uso o sinal de mais. O ampersand tem um outro significado para o TypeScript, que a gente vai ver mais à frente. A próxima linha de comando verifica se o valor, já convertido para string, possui casas decimais. No código em VBA, isso é feito procurando por um ponto ou uma vírgula em alguma parte da string. Agora você deve estar se perguntando, por que esse pangaré está procurando pelas duas coisas e somando o resultado? Bom, nessa você vai aprender mais uma. Olha só. O ampersand que eu usei ali em cima para transformar o valor em string leva em consideração as configurações regionais do sistema operacional. Como eu não sei se as configurações regionais do usuário estão usando ponto ou vírgula como separador de decimais, eu preciso prever as duas situações. Se ele estiver usando ponto, o primeiro termo da minha expressão pode retornar alguma coisa, mas o segundo vai sempre retornar zero. Se ele estiver usando vírgula, o segundo termo pode retornar alguma coisa, mas o primeiro sempre vai retornar zero. Somar zero com alguma coisa não muda o resultado. Então, qualquer que seja o separador de decimais nas configurações regionais do usuário, eu vou saber a posição correta dele. Claro, desde que haja um dentro da string, sacou? No TypeScript, eu não preciso me preocupar com isso. Converter um número para string concatenando ele com aspas, aspas, vai sempre trazer como separador de decimais um ponto, se ele existir. Se eu quisesse fazer a conversão observando as configurações regionais, eu precisaria usar um outro recurso, mas eu não vou falar sobre isso agora para não complicar as coisas. Logo após, eu verifico se há um ponto decimal na string utilizando um método que toda variável do tipo string possui, o indexOf. Esse método vai procurar pelo caractere que eu passar aqui e, se encontrar, vai me dizer em que posição ele está. A diferença é que no VBA, o primeiro caractere de uma string tem o índice 1, e no TypeScript, o primeiro caractere de uma string tem o índice 0. Então, se o conteúdo de inteiras fosse, por exemplo, 387.05, o instr do VBA vai me retornar que o ponto está na posição 4, porque ele vai contar 1, 2, 3, 4. Enquanto que o indexOf do TypeScript vai me retornar que o ponto está na posição 3, porque ele vai contar 0, 1, 2, 3. Nós vamos ter que levar essa diferença em conta na tradução de todo o restante do código. Aproveitando a oportunidade, aí vai mais uma dica do VBA. Se você quiser converter um valor para string independente das configurações regionais, usa a função strstring. Ela sempre vai devolver um ponto como separador de decimais. Por que eu disse strstring ao invés de str? Agora você vai aprender mais uma. Todas as funções que mexem com string no VBA têm duas versões. Se você usar str, só str, o retorno da função vai ser variant. Se você usar str$ ou str string, o retorno da função vai ser uma string. O mesmo ocorre com funções como left, right, mid, ltrim, rtrim, trim, string, space e assim vai. Todas têm uma versão com e sem o sufixo $.
Se você usa sem o sufixo, o retorno é variant. Se você usa com o sufixo, o retorno é string. Outra coisa para lembrar no VBA é que se você converter um número para string usando str ou str$, se o número for positivo, ele vem com um espaço na frente. Se o número for negativo, não vem. O sinal de menos ocupa o lugar desse espaço. Já quando a gente converte usando o ampersand, o string vem limpinho, sem nenhum espaço extra no início. Bom, eu acho que eu estou dando mais dica de VBA do que de TypeScript nesse vídeo, e ele já está ficando mais longo do que eu queria. Até aqui, a gente viu as diferenças entre o if do VBA e o if do TypeScript. Aprendemos como fazer para sair de uma função usando return, vimos o significado do none e como detectá-lo usando o isNone, aprendemos a converter valores para string e vimos como funciona a função indexOf. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua com a conversão do código. Calma que a gente chega lá. Espero você. Um abraço.